Fala. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 20 de janeiro de 2025. São 9h51 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E o dia? O dia, o que nos pede a beleza do dia? Certamente o dia nos pedia coisas simples. Coisas simples que qualquer um faria. Sim, quem não pode pegar, sim, 1 quilo de feijão para catar? Sim. Poderíamos alegar que estamos sem óculos, as vistas estão complicadas, não conseguimos enxergar, que até o tato não dá, sim, para a gente usar com visão de cunho muito particular e essas coisas. Tá, as vistas. Mas e a boca? Não tem boca para usar e pedir para alguém o saco de feijão pegar e catar? Sim, porque ninguém vive só. Sim, pode morar só, mas viver só? Sim. O que é que Deus sempre costuma falar? Sim, você mora só, não, mas você vive só. Assim, algumas coisas eu poderia, sim, nessa pergunta de Deus buscar. Sim, sim, aqui tudo eu fiz só. Como assim? Sim, a cabeça é essa, mas eu não posso colocar dentro desse saco de feijão. Sim, que eu posso até dizer que eu estive a entrar, eu não posso colocar nenhuma outra pessoa. Sim, dentro dessa visão particular, imagine um saco de feijão com um grão de milho. O grão de milho está só dentro do saco de feijão. Então o milho tem que falar. Não, eu estava dentro do saco de feijão, mas eu estava só. Não tinha nenhum milho de pipoca, ao menos para eu me identificar. Só tinha eu, milho, pé duro. E aí você conseguir realmente se diferenciar. Saber enxergar. Você estava dentro de um saco de feijão, com todos os outros feijões, mas você era um grão de milho. E que ali não tinha nenhum similar, nenhum grãozinho de pipoca. Então você não pode colocar outras ou outros nesse patamar. E aí você compreendeu que é ser só. Sim, para você assinar com responsabilidade todo o pensamento que você esteve a alcançar, mesmo convivendo com outras pessoas no lugar. E assim você saber, sim, se assemelhar e se diferenciar. Sim, porque feijão é grão, milho é grão. Mas isso não quer dizer que tem comunhão, sim, de opinião. Quando Deus me disse para eu, sábados, ali, sedimentar, sim, para que eu pudesse qualquer outra coisa realizar, mas sabendo que essa parte eu já estive a preparar. Assim, eu vou poder mesmo outra coisa realizar. Por quê?
estando nesse lugar, sim, eu posso, o sábado, frequentar de acordo com o que o sábado for me dar. Sim, aqui é uma capital. Mas estando no interior, onde a feira costuma se dar sábado, é preciso você, o sábado, acompanhar. Sim, porque a feira é sábado que vai estar lá. E quando mudar, é por uma questão mais particular. Você vai se adaptar. Assim as coisas costumam se apresentar, mas você não pode alegar falta de conhecimento. Se eu moro numa capital, eu sei. Sim, dentro daquilo que é circunstância particular, o que eu tenho que realizar. Sim, para a dita feira na mesa eu colocar. E assim eu poder ser o grão de milho, mesmo estando em outro lugar. E se o grão de milho para a origem voltar, certamente vai saber se adaptar, compreendendo que outros grãos de milho podem até chegar, um grão de pipoca, sim, aqui, outro acolá, querendo de alguma maneira contigo se assemelhar, para sozinho, enquanto grão você não ficar, e você ser grata. Até se um grão de arroz falar que esteve a se casar, que esteve a se multiplicar, e que sabe da dificuldade que é ser sozinho no lugar, ou tudo aquilo que o coração esteve a guardar. Mas qualquer coisa que for precisar, que o grão de arroz está lá, é só chamar. E assim você compreender a essência das coisas que você pode buscar. E você saber lidar até com algumas flores de maracujá, conforme São Paulo esteve a realizar, me dizendo que algumas flores de maracujá não queriam se ausentar da casa de Vozinha. E como o modelo esteve a amargar por todas as coisas que pai esteve a passar, ela ainda não tinha esse trato com as flores de maracujá. Mas se eu fosse com ela estar explicando que aquelas flores faziam questão, sim, de ali estar, para aprender esse sentimento de convívio familiar, mesmo não fazendo parte do lugar que as flores iriam se esforçar. Que aquelas flores não poderiam pagar pelos erros que os outros estiveram a praticar. Que elas nem tinham ideia do que era ser uma flor de maracujá no lugar onde a romanceira costumava dominar. Elas acreditavam que elas estavam ao bem praticar, colocando a flor de romã o tempo todo como suco,
salutar. Mas a flor de romã o tempo todo fazia o suco amargar e elas não sabiam como é que podiam realmente a semente, sim, da casca, separar daquela pele, ali, afastar. Estando na casa de Vocinha era uma oportunidade única de assim realizar. Santo. Eu não posso falar que é fácil. Você ter que essa ponte de entendimento alcançar e você mesmo ter que tricotar, sim, para no outro lado chegar, saber voltar devagar e você conseguir separar a amargura da doçura. E assim alcançar o coração de Vocinha, aquele coração que Nossa Senhora da Graça esteve a adorar. E você compreender que você pode uma graça alcançar. E ter um espaço naquele lugar. Assim, a casa de oração, dita irmã Elizabeth, ela foi perdendo o seu lugar. Sim, porque na medida em que eu estive a juntar toda a família que fazia parte do meu altar, a casa de oração, de algum modo esteve a fraca ficar. Porque nenhuma flor de maracujá eu estive a pesar, sim como importante, para eu tudo deixar para estar com flor de maracujá acompanhar. Eu sempre estive, de fato, a deixar qualquer flor de maracujá para lá, só para poder estar com a família que pai fazia parte. Sim, a que o sangue estava a carregar e aquela que o coração dele esteve a amar. E assim a casa de Vocinha, enquanto lapinha, uma lapa doce no lugar, só fez aumentar. E imagine uma pessoa que teve 4 filhos, vendo gente chegar, gente chegar, gente chegar. João, onde é que isso vai parar? Porque é tanta gente que aqui está a chegar, que eu penso que no presépio, João, a gente vai morar. Eu não sei como é que a gente vai essa casa administrar, os parentes resolveram para aqui mudar. Santo, mas você compreender que Nossa Senhora das Graças faz parte do seu bem-querer. Assim, presépio, você vai saber ser. Sim, porque a Escritura nos diz que os bichos, sim, a Escritura da lapinha de Vocinha, que os bichos foram Deus menino visitar. Então, nem todo bicho é bonzinho. Então, se ela construiu uma lapinha tão bonita que o povo ia adorar, por que não aceitar as pessoas que estavam a chegar para no presépio? Está. Inclusive, as flores de maracujá que desejaram esse entendimento de presépio buscar. Uma lição primorosa.
a gente pode alcançar com as pessoas que podem nos dar, sim, a visão delas. Porque eu posso, é verdade. Isso eu não posso negar. Eu posso qualquer leitura realizar. Mas de que me servia isso? E de que me serve? Se eu o tempo todo for leitura realizar sem querer de fato escutar a leitura que o outro tem do lugar. Não tem porquê eu, de fato, não desejar, sim, com outras pessoas está. Se pude o apostolado aguentar, amando, como Deus esteve a falar, siga amando, meu filho, siga amando. Faça tudo o que eles vierem lhe solicitar. Mas sabendo, minha filha, separar. Grão de bico não é uma coisa simples de a gente mastigar. E se você sentir que o grão de bico vai lhe prejudicar, pode de fato do grão de bico se afastar. Porque tem outros grãos no lugar. A questão é você saber no seu canto ficar. E se aquele canto alguém desejar lhe tomar, largue o canto para lá. Por que se apegar quando é Deus que está ali falar para você, para trás não olhar? Sim, porque uma coisa é Deus falar, tira o grão daí, e você o grão enfrentar. Outra coisa é Deus falar, olha, deixe para lá, deixe o grão se empanturrar. Ele mesmo vai vomitar. E não é você que vai limpar, você não vai mais estar lá. Foi ele que quis, contudo, ficar assim. Quando São Pedro viu que eu não iria com ele brigar, sim, eu podia até, com um grão de bico, falar. Mas com São Pedro, por quê? Por que eu iria saliva gastar? Tinha tanta gente para eu conversar, por que eu iria desperdiçar saliva com São Pedro? Por que eu iria brigar com São Pedro? O que eu poderia com São Pedro realizar foi aquilo que Deus esteve a me solicitar. Olha, quando São Pedro quiser alguma coisa lhe falar, não dê uma oportunidade de saliva ele gastar. Enxergue tudo aquilo que eu estou a lhe mostrar. Sem o mundo de São Pedro você prejudicar. Mas não traga São Pedro para o lado de cá, do lado que você está. Se ele quiser, para esse lado que você está a atravessar, são as pernas dele que estão a levar. E é ele que vai se responsabilizar. Portanto, não tem uma pegada minha no mundo de São Pedro. Não existe nem a possibilidade de assim se dar. Nem no mundo de São Pedro, nem no mundo do apostolado.
Porque até aqueles que eram os coligados, eu fiz questão de ficar do meu lado. Sim, do meu lado. Troquei saliva, sim, usei, gastei, com todos aqueles que Deus me disse para realizar. E com aqueles que Deus me disse para eu deixar para trás, eu nem olhar, eu nem sequer uma gotícula de saliva estive a desperdiçar. Assim, eu ia poder mesmo todo o meu mundo sustentar sem deixar nenhum deles saliva no meu mundo colocar. Assim, eu pude mesmo. O meu cabelo cortar sem dar a São Pedro a oportunidade dele assim realizar. Chegar na hora H. Eu sempre disse para São João Batista que ele era o santo casamenteiro do lugar. São João Batista nunca esteve a gostar. E por que assim eu estive a realizar? Muito simples. Muito simples. Porque se São João Batista o tempo todo esteve a me falar para a casa de oração, irmã Elizabeth, eu aceitar o mesmo que com a casa casar. E com qualquer um que eles fosse me apresentar, sim, para da minha vida cuidar. E como eu nunca quis com casa de oração nenhuma casar, por que que eu iria de outro jeito pensar? Por quê? Porque se santo é Deus, e São Paulo e São João Batista, a gente pode no altar colocar, é sabendo o papel que cada um esteve a desempenhar para o santo ser Deus e não eles. Porque não foi São Paulo que esteve a se santificar, muito menos São João Batista. Foram as pessoas que estiveram assim a realizar. Mas, quando a gente vai com São Paulo conversar, ter esse convívio de cunho particular, ele é uma pessoa simples no lugar, porque é a obra dele que faz ele, sim, se pluralizar, é a obra de São João Batista, que chega antes do próprio São João chegar. Porque se tiver infinitos João de pulo no lugar, a gente vai saber São João Batista identificar, porque a obra dele chega antes de qualquer João do pulo. Assim ele vai poder qualquer João batizar, dando pulos e mais pulos e mais pulos na água, que assim ele for usar, para a criancinha João do pulo virar e ser apenas mais um menino no lugar. Essa é a questão. É a gente apenas aceitar, sim, aquilo que Deus tem para nos dar. Deus pode nos dar santidade? Sim, Ele pode nos dar santidade. Mas o que é santidade? O que é a santidade de Deus? Não é, de fato, o direito da gente poder a humildade alcançar e saber para o santo se curvar? Sim,
Porque se a gente aceita a santidade de Deus, a gente sabe que santo é Deus. Porque nenhum homem pode dar santidade para nenhum outro, não. Nenhum. Por mais que eu diga que o outro é santo, está longe disso o outro poder, de fato, ser. Porque se santo é Deus, não tem como nenhum homem se santificar. O lugar já esteve, Deus já esteve a ocupar. Por isso Deus sempre esteve a me falar: Maria de Cássia, ocupe o seu lugar. Como nós temos compromissos para realizar, vamos todos os sábados ocupar, para você poder livremente ficar, sim, se ocupar, sim, com as coisas que você precisa, enquanto pessoa, sim, comprar, sim, porque sábado tem essa característica interiorana. Eu penso que na maioria dos lugares, a feira vai estar lá. Assim é importante eu poder mesmo na feira estar, aprender algo assim tão particular, comprar coisa simples. Uma experiência dessa a gente não pode dispensar. Não tem. É a mesma coisa de Deus me falar: minha filha, você pode com João do Pulo estar. Ele tem muito para lhe ensinar. Olha só, uma experiência dessa eu vou dizer que eu não vou. Para eu, de fato, ir para a fila de corrida e mico virar. Quem quer ser mico? Sim, a não ser o próprio mico. Mas tem gente que gosta de viver, de fato, pagando mico, a se ridicularizar numa proporção tão grande que ele mesmo não costuma enxergar. E mais mico, e mais mico, e mais mico a passar. Imagine você querer se colocar na condição de mito. Olha, e um dia a gente acordar e se ver assim, a se desmoralizar. Porque qual é a moral que a gente pode levantar? Quando a gente o tempo todo está a se acovardar e nem por nós mesmos a gente não está a brigar, deixando outros isso realizar. Qual o tamanho da nossa decadência? Quando a gente abre mão de brigar por a gente mesmo. E por que a gente não quer enxergar que a gente está brigando por alguém que está abrindo mão de por si mesmo brigar? Eu posso com qualquer um brigar por aquilo que eu acredito, por alguém de cunho particular, e posso brigar por mim mesma se assim eu precisar. Eu nunca vou abrir mão de brigar. E se Deus me falar para tudo deixar, eu assim vou realizar. E essa briga também, com Deus eu vou comprar. Porque quando o outro quer lhe tomar e você deixa, quando o prejuízo para ele chegar, ele vai querer. Vai querer lhe dar aquilo que ele mesmo esteve a lhe tomar. E aí você vai ter que voltar e dizer: puxa vida, eu uso capião. Sim. Você esteve a dizer que eu estive a abandonar. Você resolveu de me tomar. Eu não quis essa briga com você, com prova de Deus. Eu não tinha condições.
Agora o prejuízo está aí. Você quer para mim repassar? Mas todos aqueles que você esteve a espalhar como testemunho que eu estive a abandonar, esses estão a dizer que é uso capião. Uma lei até estiver a escrever para lhe favorecer. Então eu não posso de fato pegar aquilo que a lei estará a lhe dar como a sua propriedade. Portanto, quando a gente aceita que Deus é a verdade, a gente não tem medo de viver uma simples sanidade. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, eu sou uma pessoa comum. Tão comum, que hoje eu estive esses 4 vídeos a gravar com uma facilidade tão grande. São 10h22 e estive a completar. Sim, o dever de casa que Deus esteve, sim, a me solicitar para eu deixar os sábados. Sim, a minha feira, eu fui. Eu fui realmente ali frequentar, comprar. Então, eu posso o mês de abril encerrar, o mês de maio eu posso começar com a certeza de que não há dificuldade em nada de se realizar. Basta a gente aceitar a verdade que Deus pode nos dar. Então não tenho dificuldade nenhuma para sentar e gravar quantos vídeos Deus me solicitar. Como o mês de abril só tem 4 sábados, pronto. Encerrei a tarefa. E se eu quisesse o mês de maio aqui, abrilhantar com o primeiro sábado, mas eu iria realizar. Mas para quê? Eu agora tenho uma fisioterapia para terminar. Vou, de fato, me tranquilizar. E vou cumprir os compromissos. Com a certeza de que muito fácil. É muito fácil compromisso com Deus. A gente, de fato, assinar. Porque o tempo de Deus ninguém pode mudar. Não tem como mudar. O Evangelho nos diz sabiamente, se o Pai não desejasse que aqui eu fosse estar assim diante de Pilatos, assim não iria se dar. Eu estou aqui porque é o tempo de estar. Então eu vou a minha vida levar conforme Deus esteve a me falar. Livre, leve e solta. Obrigada sempre. Sorria você e sempre será motivo de alegria desde que a sua estrela guia. Me diz o divino todos os dias. Confia. Dona Maria. Bom dia.